programa Memórias Botucatu, estamos aqui ao lado de uma maquete da Estação Ferroviária de Botucatu e nós vamos fazer uma brilhante entrevista e uma brilhante matéria com todo esse arsenal e essa história. Não saiam daí porque o programa hoje tá maravilhoso. Nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. E nós estamos aqui no Museu do Ferroviário, que é de propriedade do Nica, né? O Nica que é uma pessoa bastante popular em nossa cidade e tem esse museu. E nós temos uma maquete aqui do senhor Jairo José dos Santos. Jairo José dos Santos, que nós vamos contar detalhes por detalhes, Nica, como que era a ferrovia aqui em Botucatu. Vamos lá contar essa história, Nica? Vamos. É uma... Aqui nós temos uma réplica fiel, completa, legítima da estação de Botucatu. Aqui temos o relógio. Os relógios. Temos os vitrais que vieram da Bélgica. Lá dentro temos a plataforma. Isso, a bilheteria. Tem, lá na bilheteria tem um passageiro esperando abrir. Temos aqui a rampa de acesso dos taques. Aqui temos 2 taques. Aqui nós temos... Essa maquete é cheia de detalhes. Que nós temos aqui um ninho de urubu. Temos também aqui do lado a placa de Botucatu, indicando a próxima estação Rubião e a próxima à direita Belvedere. Temos ali do lado um portão de acesso e um carrinho. Esse carrinho tinha o nome de marmiteiro. Esse carrinho os familiares deixavam a marmita do pai embrulhada num guardanapo branco com o nome. E às 11 horas, o funcionário com o carrinho cheio de marmita levava no depósito. Aqui é a plataforma de embarque e desembarque. Aqui temos outra placa de Botucatu. Temos ali também mais um carrinho. Aqui do nosso lado nós temos o prédio do armazém.
Lá no fundo temos o prédio do depósito. Aqui são as casas do pessoal. Essa casinha recebia o nome de roupeiro. Aquela casinha ali tem o nome de roupeiro, onde o pessoal trocava de roupa, vestia o macacão para começar a trabalhar lá no depósito. Aqui do lado nós temos as duas torres de transmissão do pátio, a caixa d'água, a cabine, isso, a caixa d'água. Aqui temos a cabine. Ali nós temos a casa dos empregados, que hoje está lá na Vitorati. E essa casa aqui tem um detalhe, que a porta está aberta e lá dentro tem uma vovozinha sentada fazendo o seu tricô. Aqui temos os feixes de lenha que abastecia a Maria Fumaça. Aquela casa com uma área do lado é melhorzinha do que as outras, porque é a casa do engenheiro. Você pode notar que lá tem um detalhe, que é o cachorrinho está na porta da casa. Ali nós temos a escada que dá acesso à estação. Ela tem um detalhe também, que tem uma menina que está no primeiro degrau da escada, ela está namorando. E na outra casa lá está a mãe dela na porta. Todas essas casas são as que ficam na Vitorati. Ali do outro lado nós temos o armazém. Olha lá, o prédio do armazém. Outra torre aqui. E aí temos outra torre. Aqui é a subida do pontilhão. O prédio da chefia. Lá na subida tem aquelas 3 casinhas. Damos para ver ali a casa da professora Zuleika Pavan. 1, 2, 3, vai. É o bar do Vicente. Esse que vocês estão vendo ali é o bar do Vicente. Pode falar. Pode ir. Vendo o pontilhão aqui da Rua Major Mateus, estou lembrando que em 1953 o Extra 3313 disparou de Rubião aqui para Botucatu e chocou com o BG3 que estava descarregando bagagem na plataforma. Com o choque, a locomotiva 3313 tombou aqui embaixo na rua. E infelizmente, quando veio o socorro do depósito, os artífices estavam tirando o fio da rede aérea que estava enroscado no vagão, bateu num artífice, o caneta, ele caiu de ponta cabeça lá na rua, infelizmente veio a falecer. E essa história da 3313, que todo mundo está sabendo, foi uma obra divina de Deus, que naquele tempo não estava passando nenhum carro, nada nesse trânsito.
estamos aqui com o seu Nelson Ribeiro, conhecido como Pardinho. Ele é daqui de Rubião Júnior e tem bastante histórias da ferrovia para contar pra gente, né, seu Pardinho? Ah, bastante história. Eu vim para Rubião em 1947 como praticante de telegrafista. Daí eu fiz o curso, me formei. Em 1954, eu fui removido para Canitar. Perto de Ourinhos? Perto de Ourinhos. Depois eu vim para Ipauçu. De Ipauçu fui para Saguaragi. De Saguaragi voltei para Rubião em 1956. E que profissão que o senhor exercia nessa época? Telegrafista. E quando o senhor entrou na Sorocabana, o senhor era o quê? Auxiliar de estação. Auxiliar de estação, aí o senhor vai galgando os cargos e mais cargos. Até chegar a chefe de estação. E o senhor chegou aqui para se aposentar aqui na estação de Rubião Júnior. E o senhor estava contando pra gente que o senhor lembra de um acidente que marcou muito a história do senhor. Ah, sim. Isso foi no final de 75, véspera quase que do dia 1º. Um trem que partia dos 14h20 e um trem estava em manobra aqui e atingiu a chave de entrada do lado de Botucatu, de onde estava subindo o trem de passageiro, e bateram de frente. E nessa época deve ter causado uma expectativa muito grande na população. Não tenho bem certeza, mas parece-me que faleceram 11 pessoas. E essas pessoas eram aqui de Botucatu, de Rubião? De Rubião não tinha ninguém. Só tinha um saqueiro mas ele fazia temporada aqui, trabalhando na sacaria de café. Mas me conta um pouquinho das curiosidades das festas, que vinham muito trens de fora, de Bauru, de Ourinhos, para as festividades aqui na igreja. Conta um pouquinho dessa história, o senhor que viveu isso aí. Era maravilhoso. Os trens vinham super lotados de Botucatu. Era para correr de hora em hora, mas chegava em Botucatu e lotava os três carros, o trem já voltava para Rubião. Chegava aqui e voltava para Botucatu. Lotou 3 carros, subia novamente. De modo que o pátio da festa era o dia todo lotado. Lotava 3 vagões para trazer o pessoal aqui só na festa de Rubião. E isso então era de hora em hora, já tinham 3 carros? Ah, menos. Cada 30 minutos praticamente. Quer dizer que o senhor lembra dessas histórias das festividades de Rubião com um carinho muito grande ou não? Ah, lembro. E o saudosismo? Ah, é triste. É triste lembrar. Quem viu a ferrovia naquela época e vê hoje, completamente abandonada, né? Dá dó. O senhor aposentou em que ano? 1981. Em 1981 o senhor chegou a ver a ferrovia ainda completamente funcionando total. Lá por volta de 90, 95 ela foi se acabando. Foi se acabando. E hoje, seu Pardinho, como é que o senhor vê essa história toda? Como é que passa esse sentimento no coração do senhor, já que o senhor viveu tantos e tantos anos dedicado à ferrovia? O que eu acho mais difícil é que quando eu vim para Rubião, ainda que a elétrica vinha até Botucatu só. Aqui trabalhava com máquina a fogo e a máquina a óleo. Depois trouxemos a elétrica até Rubião, de Rubião foi Assis. Depois veio o serviço de tráfego centralizado, o CTC, que era uma segurança extraordinária. Hoje não existe mais nada, arrancaram tudo, acabaram com tudo. Eu não sei como é que circula tem ainda, porque a gente percebe que a ferrovia não tem manutenção, não tem pessoal. O pessoal é mais uns curiosos do que técnicos. É difícil, é triste. É de chorar. E o senhor aposentou como telegrafista, é isso? Chefe de estação. E enquanto chefe de estação, você trabalhou por quanto tempo? Eu trabalhei pouco como chefe de estação, 1 ano e pouco. Já deu meu tempo, meus 30 anos eu saí. E nesse chefe de estação teve alguma curiosidade, algo que marcou a vida do senhor? Não.
E como telegrafista? Ah, como telegrafista bastante, né? Bastante. Conta um pouquinho dessa história de telegrafista pra gente. Telegrafia. O Rubião era uma estação trabalhosa que os funcionários que trabalhavam em Rubião, eles eram quase que selecionados. Se faltava um funcionário de Rubião, um telegrafista, era difícil arrumar substituto. Quase não tinha substituto? Não tinha substituto, porque o pessoal, ninguém aguentava dirigir o serviço de Rubião, era trabalhoso. Tinha que trazer outras pessoas de outra cidade para isso? É, mas escolhidos a dedo. Tudo porque era muito difícil trabalhar nessa área. Difícil, muito movimento de trem, duas manobras, uma de cada lado do pátio. Se a GESP funcionando, teve um ano que armazenamos 1.800.000 sacas de açúcar no armazém CEAGESP. Então era trabalhoso. E também o senhor pegou a época do café, né? A época áurea do café. Peguei. Café cabia menos aí, porque tinha os corredores, mas 1 milhão de sacas de café cabia. Foi colocado. Na CEAGESP? Na CEAGESP. O senhor tem mais alguma coisa a acrescentar? Uma mensagem que o senhor queria deixar? Essa ferrovia que, infelizmente, ao longo dos anos foi se acabando? A gente gostaria que a ferrovia voltasse. Sei que é humanamente impossível voltasse a ser o que era, né? Porque ela decaiu demais. Acabou em nada. A ferrovia hoje, para Rubião, não representa nada. Não representa mais nada. Só ficou na saudade? Eu procuro desviar de passar pelo pátio da estação. Por quê? Tremenda saudade? Saudades e ver a judiação. Tem árvores que nasceram e se tornaram árvores no meio do pátio da estação. Você já visitou o Museu do Café da Fazenda Lajeado? Você sabia que nos últimos 4 anos, mais de 50 mil pessoas visitaram o museu? O museu abriga uma rica coleção de documentos, objetos, equipamentos e fotografias da época áurea do café. Além disso, no museu você pode conhecer uma importante coleção de peças arqueológicas. Uma visita ao Museu do Café é uma volta ao passado. Você também pode ser parceiro desse importante projeto, que ajuda a preservar a história, divulgar a cultura e incentivar o turismo. Faça como muitas pessoas e empresas. Seja mais um amigo da Fazenda Lajeado. A TV Alfa é a empresa amiga da Fazenda Lajeado. Parar na faixa de pedestre é lei. Antes de atravessar, o pedestre, por sua vez, precisa fazer um sinal. É só esticar o braço para frente, esperar o veículo parar totalmente e atravessar com segurança. E ao motorista, na faixa cabe sempre dar preferência ao pedestre. Respeite a vida. Paz no trânsito. Viva mais. Sonhe mais. Cresça mais. Leia mais. Viaje mais. Conquiste mais. Leia mais. Leia mais. Descubra mais. Entenda mais. Pense mais. Leia mais. Crie mais. Invente mais. Faça mais. Leia mais. Saiba mais. Imagine mais. Sinta mais. Leia mais. Aprenda mais. Mude mais. Leia mais. Seja mais. O Ministério da Cultura desenvolve várias ações de incentivo à leitura. Desperte o prazer da leitura. Vá à biblioteca da sua cidade. O brasileiro que lê cresce mais. E o Brasil cresce junto.
Brasil trabalha para garantir a autonomia e aumentar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Com o Plano Viver Sem Limite, agora as pessoas com deficiência podem financiar equipamentos de acessibilidade com juros baixos e até 5 anos para pagar. Basta procurar uma agência Banco do Brasil. Foi isso que eu fiz. Fui ao banco e peguei o financiamento. Viver Sem Limite. Sem barreiras, o país fica melhor para todos. Governo Federal. Leve uma vida mais família no Bicudo Serve em Itatinga. Um completo supermercado com tudo que você precisa. Gêneros alimentícios, higiene, padaria, açougue, hortifruti e muito mais. Atendimento personalizado. Bicudo Serve. Rua Ângelo Rodrigues de Barros, número 195 em Itatinga. 28 anos de tradição em bem servir a família itatinguense. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. Aí galera, toda quinta às 21 horas, programa Hot Garage. Um programa destinado aos aficionados pelo mundo automobilístico. Velocidade, bastidores, antigo mobilismo, eventos, entrevistas, arrancadas e muito mais. Fique ligado! Velho, para algumas pessoas é alguém que já deu o que tinha que dar na vida. Coitados. Não dos velhos, mas dos que pensam assim. Velho é ser sábio. É ter a paciência do mundo para ouvir e aconselhar. Velho é ter a malícia dos jogadores experientes que sabem qual a bola boa de ir atrás. A gente quer dar um novo significado à palavra velho. Que essa palavrinha tenha o seu exato sentido na expressão velho amigo. Algo precioso, indestrutível, que perdura. Daí, se você tiver sorte na vida, mas muita sorte mesmo, você vai virar um velho. Não dá pra voltar atrás. Só assim, um comercial. Projeto Velho Amigo, desde 1999, contribuindo para assegurar os direitos e a inclusão do idoso. Apoie, respeite, valorize, porque velho é o seu preconceito. E estamos aqui com o senhor Antônio Paulo Bonomi, ele que é um dos botucatuenses, trabalhou muitos e muitos anos na ferrovia, né? E aposentou na Sorocabana. Quanto tempo o senhor é aposentado, senhor Bonomi? Faz apenas 44 anos. 44 anos? Com a graça de Deus. E conta um pouquinho dessa história. O senhor começou como na ferrovia? Comecei de criança. Eu saí da escola em Vitoriana, onde eu fiz o 4º ano, em 1936. Aí logo em seguida entrei na Sorocabana, na estação de Araquá, ramal de Porto Martins, que foi extinguida há muito tempo. E lá eu iniciei a aprendizagem do telégrafo, esse que está aqui. Agora só para o telespectador entender, Araquá ficava próximo ao Porto Martins. Porto Martins é aquele que foi inundado pelas águas através da represa de Barra Bonita? Isso mesmo. Era Vitoriana, 13 de maio, à esquerda ia para Araquá, onde era a Fazenda Redenção, do pai do Ademar de Barro, e à direita ia para Porto Martins, hoje onde é o Rio Bonito.
Deixa eu matar uma curiosidade. O senhor era do tempo em que o trem chegava só até Vitoriana, parava lá, depois o pessoal desembarcava do trem e vinha de trole a Botucatu? É desse tempo ou não? Não, capaz. Isso aí foi no outro século. Esse tempo, Sorocabana já estava até em Presidente Pitácio. É o ramal de Vitoriana, ia para 3 de Maio, Porto Martins e Araquá. E lá que eu iniciei minha carreira. E lá eu fui até em 1938, 2 anos, para aprender o telégrafo. 2 anos para aprender o telégrafo? Porque o telégrafo é o alfabeto Morse, é universal. Então, depois que a gente estava recebendo e transmitindo telegrama, aí eu fui chamado aqui na chefia, aqui em Botucatu, em 1938. Aí eu fiz o concurso, apresentei no departamento pessoal, o encarregado mandou ir lá no armazém. De lá ele mandou um telegrama para mim, recebi, respondi para ele, aí fui aprovado. Aí ingressei como praticante substituto, em 1939. E dessa turma, o senhor lembra quem era o pessoal daquela época? Lembro. Aqui, lá em Araquá, tinha o chefe de estação, era o Antônio Cardia. E Botucatu, é o tempo do Burioli, que faleceu há muito tempo, que era o chefe de estação. E aí eu iniciei essa carreira aqui ao longo da linha, como praticante substituto. Depois fui promovido a praticante terceira, fui removido para Barra Grande, para lá de Avaré. E lá fiquei 1 ano mais ou menos. que a ferrovia substituía tantas pessoas assim? Não tinha um profissional naquela época? Não, tinha, mas vagava um cargo aqui, se mandava a gente para lá. Como substituto, a gente esperava a chefia, mandava, fulano entrou em férias lá, vai para aquele lugar, entrou em licença, então era substituto, entendeu? Até que quando eu fui praticante terceiro, fui para Barra Grande, que lá como era praticante, mas já exerceu as funções de telegrafista. Lá eu fiquei em 1940, depois de Barra Grande, eu fui removido, vim para Inácio Pupo, depois eu voltei para Araquá, no quadro de folga, que dava folga para chefe de estação, 13 de Maio, Araquá e Porto Martins. Pra gente que não viveu essa época, Inácio Pupo, onde ficava essa estação? São Manuel, Rodrigues Alves, Inácio Pupo, Paranhos, Alfredo Guedes, depois Lençóis, Virgílio Rocha, Agudos, Conceição e Bauru. Mas que memória boa! Agora eu vou fazer uma pergunta pro senhor. E daqui lá pro Paraná? Vamos ver se o senhor lembra de todas as estações. De Botucatu? Rubião Júnior, antigamente era Médio de Campo, depois Serra d'Água, Miranda Azevedo, Lobo, Macedônia, Ezequiel Ramos, 368, 1 km, Avaré, Ouro Branco, Barra Grande, Oliveira Coutinho. Depois Cerqueira César, Munduri, Batista Botelho, Bernardino de Campos, Luiz Pinto, Ipauçu, Chavante, Canitar e Ourinho.
E dela vai longe a coisa. Mas que memória boa. E essas estações, por exemplo, Engenheiro Serra, Engenheiro Milho. Engenheiro Serra eu sei que ali após Itatinga, Engenheiro Milho um pouquinho após. E essas estações eram subestações? Como que eram essas? Essa aí já foi depois na linha nova. Essa que o senhor estava falando, a linha antiga? Era no trecho velho. Aí na linha nova já era Rubião, Paula Souza, Miranda Azevedo, Itatinga. Depois já ia para Engenheiro Vasque, Engenheiro Mille, Juca Novaes e Javaré. Depois era Ouro Branco, Baragana, que era... Tinha até estação de óleo, se eu não me engano, Manduri. Não, óleo não era da Sorocabana. Manduri era, depois de Cerqueira tinha São Bartolomeu, Manduri, Batista Botelho e Bernardino. Mas que memória fantástica! Bernardino ramal para Santa Cruz do Rio Pardo. e Manduri para Piraju. Era Francisco Sodré e Piraju. Agora a gente corta um pouco o senhor, mas eu gostaria dessa vivência toda aí, longos e longos anos na ferrovia, né? Deve ter muitas curiosidades para o senhor contar para a gente, né? Conta algumas delas para nós que o senhor viveu nesse tempo todo. Eu vivi de tudo, vi muita emoção com um acidente que aconteceu comigo quando eu já era despachador. Acidente que eu precisei até entrar em licença, o médico me deu licença. Que tipo de acidente foi esse? Esse aí eu era já despachador. Foi em 1955, 56 por aí. Eu estava trabalhando à noite, eu fazia horário da meia-noite às 7, no seletivo. Seletivo que a gente comandava o trecho todo, falando com a estação, determinando o cruzamento, tudo quanto é coisa. Isso pro seletivo era o responsável por o trem não chocar um com o outro? Isso? A gente controlava tudo. Então, era umas 3h30 mais ou menos da manhã, eu estava em Rubião, eu telegrafei Rubião, Rubião, esse aparelho aqui. Rubião, urgente! Fala, Rubião. O N8 já partiu do Paula Souza? Falei, já partiu até adiantado, 5 minutos, sortou 5 adiantado. Falei, o que houve? Ele não falou nada. Falei, nossa, o que será que aconteceu? Não demorou 2 minutos, ele veio. Rubião, o estatar partiu. Sem staff, arrancamos a mangueira, puxou a mangueira, na coisa, o trem parou. Que era tudo breca-vácuo, parou. Falou, tá, cuidado, não deixa o N8 passar, para ficar lá do semáforo, lá, que senão vai rodar em farsa, que já era de madrugada, manda recolher logo. Tá bom, pegou e saiu. Não demorou nada, ele falou que o trem partiu. O vento partiu, foi embora. O que eu fiz? No quadro seletivo, onde tinha a chave onde chamava as estações, a gente tinha uma chave vermelha que acionava as subestações. Virava aquela chavinha, desligava toda a rede aérea. Aí tinha a subestação de Forte Miranda Azevedo, Barra Grande e Bernardino de Campos. E quando desligava toda a rede, parava todos os trens? Era locomotiva elétrica, né? Parava. Aí quando ele falou, eu desliguei a chave, netamente, eu escutava a indução que dava no seletivo. Aí a cabine aqui do Botucatu deu a chegada de um trem. Eu falei, é diesel? Não, é elétrico, mas eu falei, não pode ser que está desligado. Corri no seletivo, no escritório encarregado, nós tínhamos um aparelho, falava diretamente com São Paulo. Falei com o colega, desligue imediatamente, que vai chocar o N8 com carga. E como que era essa comunicação? Como que era? Por telefone ou por telégrafo? Era seletivo, particular, seletivo, interno, né? Aí ele desligou a rede toda e antes disso o Rubião falou, mas acho que o senhor conseguiu desligar, que eu escutei um barulho lá. Aí o senhor já pensou coisa ruim? Aí logo aí depois, foi no quilômetro 284, logo aí depois da chácara dos bancários, naquela curva, que foi abatida. E esse trem, Extra 2042, estava com 743 toneladas. Pegou excesso em Rubião, que lá é outro perfil de linha, que ia para cima era 1.000 toneladas. E o maquinista desse Extra, que partiu, era o Augusto Garvani, falecido. Tá com Deus.
ele pegou a sorte de tudo. O maquinista que vinha com o N8, José Soares Lima, o ruguista falou para ele: seu Zé, parece que vem descendo um trem lá. Não, acho que está no Chicote lá em Rubião, está manobrando lá. Não, seu Zé, mas parece que vem vindo mesmo. O Zé pegou, foi ver, desligou o pantógrafo da locomotiva do noturno e deitaram no corredor da locomotiva, que era 130 toneladas. Brecou o trem inteiro. O outro veio, pão, foi aquela... Bateu atrás. Aí, eu nessa hora... E estava carregado de quê? Aquele acidente com os bois? Não, essa não, era gonda de pedra, tudo quanto é coisa, que ia lá para Prudente, para todo lado lá. Aí eu perguntei, daí a pouco, e nesse intervalo, antes de acontecer, eu já acionei o primeiro encarregado do movimento que morava no pátio, falei: seu Árvore, corre aqui que vai dar um acidente, o N8 chocou com carga. Já chamei o Hospital Sorocabana, Misericórdia, providenciar a ambulância, que só tinha esse socorro. E o depósito para o socorro, aí eu escutei, porque o chefe de trem levava um aparelho portátil com os cabos, levava todo o trem tinha. Quando acontecia qualquer coisa no trecho, ele ligava no seletivo e falava com a gente. Seletivo é um telefone, né? É esse aí, ó. Então o Moacir vai mostrar um pouquinho das imagens do seletivo. É isso aqui. Aí ele pegou, já escutei, 284, movimento, tá uma montoeira aqui. Eu falei: o maquinista do extra aí, não sei, que tá tudo no escuro aqui. Falou: tá um gôndola de pedra por cima de outra, de coisa e tal. Resultado, graças a Deus, o noturno era dessa composição Buda de Arraço, só que aconteceu, quebrou o para-choque entre o carro correio e o breque de bagagem, e houve 22 feridos, o mais grave, fratura de perna. Graças a Deus. Só, nessa batida toda só teve um que teve fratura de perna. Foi 22 feridos. Agora aí, quando foi o outro dia, o diretor da Sorocabana veio aí com o superintendente lá de São Paulo. O que o despachador fez que não evitou acidente, que não desligou a rede aérea? Era o senhor, no caso. Falou: não, desligou. Mas a energia foi alimentada pela subestação de Apuã. Porque quando fizeram a rede aérea aqui, eles pensaram que quando desligasse a rede aérea, que estava descendo o trem aí do túnel para baixo, fosse desligar, o trem ia disparar e ia fazer outro acidente. Então, aí eu fui salvo, né? É uma falha de engenharia enorme, né? Falha de engenharia. E daí, graças a Deus, que... Pois só no inquérito queriam saber por que o trem vinha vindo adiantado. Fui chamando na coisa do inquérito. Falei: eu tô vendo a estação que avisa, tarde tem horário. Eu grafo aqui, tá lá no horário. Falei: quando chegou em Paula Souza, no horário, ainda peguei e chamei a atenção do telegrafista. Falei: aí, o horário é 3h50, 3h51. Ele sortou a 3h45. Falei: tá gravado no gráfico. Falei: eu não tenho televisão aqui no aparelho. Aí ficou assim, tá, e graças a Deus que não houve mais nada, viu? Então, mas agora o senhor contou uma história trágica até, né? Mas e deve ter também passado, né? Por muitas alegrias, né? E conta algumas que o senhor lembra, as alegrias que o senhor teve durante todos esse tempo na Sorocabana. Alegria é quando
Tinha jogo da Ferroviária. O jogo da Ferroviária, que eu fui diretor 12 anos, depois presidente, que me pegaram a laço, né? A nossa diversão naquele tempo é ver jogo de futebol aí no nosso campo. E também quando via as promoções também, né? Quando eu recebia a promoção era aquela alegria. E vivendo sempre em harmonia com os amigos, com os colegas. E assim foi. Eu fiquei 16 anos como despachador. Bateu recorde. Aí sentado na mesa lá. Aqui na estação de Botucatu? Não, na chefia aí. Lá onde é hoje a secretaria. Ali na Major Mateus. Era na Major Mateus. Ali tinha as duas seções do movimento, era a superintendência, a inspetoria de estação, tudo ali, né? Mas sempre nesse meio, que eu gostaria que o senhor lembrasse de dos amigos, né? Que o senhor passou, que deixou saudade, deixou lembrança. Então é muito gostoso para a história. Os amigos nossos teve tanto. Lembra de alguns deles, eu sei que é difícil lembrar, né? Mas é bacana a gente lembrar. Quem está assistindo nesse momento vai lembrar, ou é parente de alguém, ou conheceu, ou foi amigo, e assim é a história. Tem tantos amigos, graças a Deus, meu colega de serviço. Muitos já foram. Hoje quem está aí é só a turma minha que eu fui superior dele aí, que aposentaram junto, depois de mim, está na mesma situação. Tem aí o Valdir, tem o Basso, o Ademir da Nóbrega, o Romildo Buscariol, o Valdemar Fraga, uma infinidade de amigos aí, viu? Esse todos trabalhavam ali na administração? Todo mundo. E assim sempre teve aquele amigo que aprontava, que não deixava ninguém em paz, que estava sempre tomando a culpa. O senhor não lembra de nada disso aí? Eu vou contar para você, viu? Aí tinha uma turma que, principalmente, tinha uns maquinistas, não vou dizer, viu? Que pegava, enchia a cara e saía com um trem por aí. Teve um caso. Chefe de trem, aí na linha velha, o chefe de trem chegou em Piapara, parou, avisou lá, avisa o movimento que eu não vou mais, que o homem vai tombar o trem. A esse estado chegou? Ele vai tombar o trem porque ele correu, eu vi no gráfico que o percurso de 10 minutos ele fez 7. Aí, o que faz? Eu peguei, avisei o superior, né? Falei, tá acontecendo assim, assado. O carro está de fogo, né? Larga o trem lá e providencia substituto, fica suspenso. Aí ele veio, depois veio de misto e coisa, e foi na chefia. Aquele tempo era o doutor Chafi, que era o superintendente, um homem enérgico. Todo mundo tinha medo dele, que ele era assim. Ele entra lá na chefia, fez um esparramo, não deu outra, além de suspenso do serviço, ele foi preso ainda. Foi preso? Chegou a ser preso? Ele achou que ele estava com a razão ainda? Achou que estava com a razão. E nessa época ele dirigiria pilotava um trem de carga, de passageiro, porque se fosse passageiro era pior ainda. Muito pior, não, e carga também. Carga o jeito pode pegar, passar sem aquele aparelho staff ali, tá dormindo, tá de beto, não sabe o que tá fazendo. E aí era, Deus o livre e guarda, era um negócio, viu? O senhor tem mais alguma coisa a acrescentar que o senhor acha importante, que o senhor deveria ter falado e não falou? Mas não lembro, viu, neném? Já faz 44 anos, viu? A gente só lembra essa coisa que a gente passou, que precisei entrar em licença, fiquei abalado, fiquei muito nervoso. E foi uma história que até hoje eu lembro. Hoje eu passo na estação e até chora de ver essa desgraça que fizeram aí. Falo desgraça, mas o culpado quem que é? Esses governos anteriores aí. O que eles fizeram com Sorocabana? Sucatearam tudo. Sucatearam tudo. Desenvolveram a rodovia, tá certo. Mas deviam
pegar a ferrovia, que a ferrovia, no mundo todo, a ferrovia está em primeiro lugar. Aqui foi tudo abandonado. Por que, não sei. Agora me mata uma curiosidade. Uma máquina, eu vi lá esses dias, ela puxando 102 ou 112 vagões. Imagine o quanto de carga isso não dá, né? E aí tinham 2 locomotivas atrás empurrando também para poder dar essa tração e levar com maior facilidade. Quanto mais ou menos o senhor já viu nessa passagem do senhor, quanto mais ou menos vagões o senhor já viu assim que teve a maior quantidade? Ao nosso tempo maior era 40 gaiolas de boi. Era mais comprido, porque os pátios não comportavam mais do que 18, 20, 25 vagões. Então, para fazer o cruzamento, não podia ser muito comprido, porque a tração também não dava. A locomotiva não tinha capacidade para puxar, né? E depois, lá em Campinas, quando fui encarregado do movimento, fui para Campinas, depois que peguei a vaga lá do encarregado, lá que começamos já a fazer um negócio de tração dupla. De 2 máquinas, depois 3, máquina diesel, já não era mais a máquina a fogo, para aumentar a capacidade do trem. Veio de um trem, de 3 trens, nós fazia de um só. E é aí que começou essa método que eles estão fazendo aí, né? Agora o senhor já pegou as 3 gerações de máquinas locomotivas, né? Teve a máquina, a locomotiva fumaça, que falavam a fogo, a vapor, né? Teve a elétrica e teve a diesel. Qual delas o senhor mais gostou? Qual mais que o senhor teve a vivência? Que o senhor deixou saudades? A mais saudade que deixou foi a tarde, Maria Fumacinha, a fumaça, né? Essa que está em Botucatu hoje? Essa aí, coitadinha, tá lá no teu... Prefeito, faz favor, dá uma cobertura lá, senão vai enferrujar de novo, né, Joãozinho? Vai enferrujar de novo a nossa maquininha lá, com a nossa história. Ela é de quando, aquela maquininha lá? Aquela é de 1920. Agora não lembro, mas... Vintinha de 1920 ou não? Não, o número dela que é a 20. Era a manobrinha do pátio aí. Ela fazia manobra com as elétricas e a cauda do noturno. Aí no pátio da estação. A 20. E ela era tocada a fogo, a vapor, a fumaça que vocês falaram? Era vapor. E depois a diesel? Veio antes da elétrica ou depois? Não, veio a diesel. A diesel já era uma beleza, porque não tinha problema de acabar água, acabar lenha. A diesel abastecia, ela fazia o percurso para nós do movimento, era uma beleza. Percurso é 17, fazia 17, 20 e 20. Agora as máquinas a fogo sempre perdia tempo. Ou faltou pressão, ou faltou isso, faltou aquilo, ou rodou em farsa, coisa, né? Ou faltou foguista. É. Aí quando foi na diesel, para nós já foi uma beleza. Tinha foguista que bebia também ou não? Tudo, até a gente também, viu? Eu tava de folga, viu? Tem até aquele ditado. O cara que é ferroviário, se não bebe, ele não era. Ele é de outro planeta. 99%, então gostava de uma. Mas deixa um recado aí para os telespectadores que estão nos assistindo essa noite. Uma mensagem do senhor que viveu toda essa história bonita. Entrou na ferrovia e aposentou na ferrovia. Essa história do senhor é muito bonita. Entrei e aposentei. E outra coisa, agora nós estamos vivendo uma época que estamos só esperando. A justiça já nos deu ganho de causa. Acontece que o governo vai empurrando com a barriga e não paga a gente, né? Viu? A aposentadoria não está de acordo com o senhor está esperando. Não, é coisa que tiraram de nós antigamente, viu? Que nós entramos na justiça, a justiça deu ganho de causa, só que depois de 9, 10, 15 anos que está saindo, né? E eu já estou com 90 anos, se não vier, fica para os netos, bisnetos, se Deus quiser, né? E vamos aí, vamos tocando a vida.
E o senhor estava contando pra gente nos bastidores a história lá do Rui Pirré, né? Lá do pessoal lá do Rio Bonito, que muita gente conhece. Como é que é essa história, seu Bonomi? O Rui Pirré, nós fomos praticante telegrafista em Porto Martim e Araraquara. Depois de muitos anos, se encontramos aqui em Botucatu na chefia. Ele tinha a mesma idade do senhor ou não? Ele é um ano mais ou menos mais velho. Ele era telegrafista nosso no movimento. Eu era despachador, ele era telegrafista. E teve uma ocasião agora, depois de aposentado, ele estava internado na Unesp, estava meio ruim. E eu fui com o Fernando, fomos visitá-lo. Chegamos lá, o Rui entubado, lá na faculdade, família, tudo lá. Eu peguei, ele não estava conversando. Eu bati no braço dele, falei, Rui, como é que tá? Falou, Bonomi, não tô bom. Não tô bom. Falei, confie em Deus que você vai sair dessa. Aí a família, o que ele falou? Falei que tá bem, tá muito bem. Inclusive o filho dele, o Ruizinho, uma vez numa entrevista ele falou com o pai do Fernando, o sogro do Fernando, conversou com meu pai no dedo lá na faculdade que deu a notícia para nós do estado dele. Isso era como se fosse o código Morse que o senhor usou muito tempo. Isso, é isso aí. É a gente conversando no dedo. Se for conversar no dedo, num copo, qualquer coisa, você bate, outro faz que isso aí a gente nunca esquece na vida. O SOS é universal. É universal, o core é tudo universal. Você pode receber um telegrama em inglês, eu não sei inglês, mas sai lá, quem sabe inglês, tá aqui em alemão, qualquer coisa, japonês, viu? Sai lá, você escreve, mas você não sabe o que é o que não é, só quem entende da língua, né? E assim é uma beleza isso aí, viu? Nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração.